Meu nome é Alison Ward, sou uma intuitiva e mentora de bem-estar mental, residindo no Reino Unido. Vou compartilhar um pouco da minha experiência de quase morte ocorrida em 5 de julho de 1994. Naquele período, eu tinha saído de um relacionamento abusivo e estava vivendo sozinha com minha filha de 2 anos. Estávamos felizes por desfrutar a vida. Minha filha frequentava a creche enquanto eu trabalhava e durante esse tempo conheci um homem encantador. Inicialmente, nenhum de nós tinha a intenção de nos envolver, mas o destino quis assim e nos conectamos profundamente. Curiosamente, ele mencionou que planejava fazer uma viagem de bicicleta pela Europa com um amigo por 6 semanas. Ele estava separado de sua esposa há 1 ano e via essa jornada como parte de seu processo de cura. Eu concordei completamente com a ideia, pois achava que nos daria um tempo separados para refletir sobre nosso relacionamento. Durante esse período, o pai de minha filha de 2 anos estava agindo de maneira inconsistente. Ele não cumpria suas promessas de visitar nossa filha, não contribuía financeiramente e tinha um comportamento abusivo, principalmente devido ao abuso de álcool e drogas, que descobri posteriormente. Então, no dia em que meu agora marido partiu para a Europa, que era 5 de julho de 1994, eu o desejei bem e esperava que ele tivesse uma viagem maravilhosa. Por volta das 17h15, enquanto eu cozinhava espaguete à bolonhesa para mim e minha filha, ouvi uma batida na porta. Ao abri-la, fiquei chocada ao encontrar o pai de minha filha parado ali, apesar de ele ter dito que estava trabalhando em outra parte do Reino Unido, a cerca de 5 horas de viagem de onde vivíamos. Ele parecia limpo e sóbrio, não exalava cheiro de álcool e seu comportamento estava calmo. Ele disse que veio para falar sobre nossa filha e eu fiquei aliviada, pensando que finalmente estava assumindo a responsabilidade de ser pai. Então, o convidei a entrar e desliguei o fogão na cozinha, onde estava preparando a comida. Entramos na sala de estar, onde nossa filha de 2 anos estava brincando. Para minha surpresa, ele a ignorou completamente, embora não a tivesse visto por 2 semanas, o que me preocupou. Enquanto ele estava lá, peguei discretamente um pouco de álcool e percebi que estávamos em uma situação potencialmente perigosa, pois sabia que ele poderia se tornar violento sob a influência do álcool. Inesperadamente, ele disse, de maneira tranquila, que aquele era o dia em que eu morreria e que ele havia planejado tudo. Em seguida, tirou uma faca do bolso, me deu 2 cabeçadas, me empurrou para um canto e começou a me esfaquear no peito. Minha filha ficou absolutamente aterrorizada, mas devido à adrenalina, ela conseguiu saltar nas costas dele, socando e chutando para tentar impedi-lo. Ela até trouxe meus óculos e o cinturão do roupão, coisas que costumava usar para conforto, e fez cocô no penico para distraí-lo. Foi um ataque horrível e aterrorizante. Senti que estava assistindo a um filme de terror, mas de repente deixei meu corpo. Minha energia parecia sair pelo topo da cabeça, como se uma rolha tivesse sido retirada de uma garrafa. Não estava mais com medo, dor ou preocupação com minha filha. Eu me movia rapidamente, passando por imagens em preto e branco de pessoas que eu conhecia. Era uma experiência única e indescritível. Eu estava produzindo um som semelhante ao de um trem passando, e lembro-me de olhar algumas fotos enquanto pensava: há um tempo desde que não o vejo. Como ele estará agora? Devo entrar em contato com fulano de tal. Foi muito estranho, pois ao mesmo tempo eu estava me movendo em direção a uma luz e senti uma imensa sensação de paz. Não havia medo em mim, apenas amor começou a me envolver. Era o amor mais puro, doce e gracioso que já experimentei. Sou mãe de 2 meninos queridos e tenho um casamento feliz, mas esse amor era de uma escala totalmente diferente. Era abrangente, reconfortante e amoroso. Eu não sentia medo nem dor. À medida que avançava em direção à luz, percebi um triângulo formado por entidades acolhedoras. Eu as chamei, e no ponto central desse triângulo estava meu amado avô Sam, cujo nome foi dado em homenagem ao pai da minha mãe.
Ele faleceu aos 76 anos. Oh meu Deus, ele parecia tão bem. Enquanto me aproximava dele, senti-me prestes a abraçá-lo quando ouvi uma voz inglesa Brummie, com sotaque de Birmingham, dizer: "Ainda não é hora de ir, querida." Fui imediatamente arrancada de volta para o meu corpo. De volta ao meu corpo, deparei-me com uma cena terrível. Meu peito estava perfurado com anéis de facadas e sangue estava por todo o carpete e as paredes. Instintivamente, protegi meu peito com minha perna ferida e percebi que havia perdido o arco principal. Sam, como você pode imaginar, estava no canto, longe da cena, completamente assustado e traumatizado pelo que testemunhou. Nesse momento, eu estava ajoelhada no canto da sala, e o pai de Graham, Sam, estava em cima de mim. Com muita calma, disse-lhe o que sua mãe faria se o visse fazendo aquilo. A mãe de Graham falecera alguns anos antes. Falei isso com tranquilidade, mas ele emitiu um grito animal, um som que não ouvia desde então. Recuou imediatamente. Não sei como, mas consegui me levantar e fugir dele, deixando meu filho pequeno para trás. Ele tentou me seguir, agarrando meu cabelo curto, e encontramos tufos dele mais tarde nas paredes. Eu estava em modo de luta ou fuga. Corri para a pequena loja na esquina da minha rua e pedi que chamassem a polícia e uma ambulância. A próxima coisa que lembro é que Graham estava lá, levando-me em um carro e sendo encontrado pela polícia, coberto de fuligem, enquanto tentava reanimar Sam. A polícia teve que forçar a janela para entrar e resgatar Graham e Sam. Levaram Sam para o hospital, onde foi tratado pelos vapores de monóxido de carbono. Como você pode imaginar, ambos desenvolvemos transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Foi um momento terrível quando tudo isso aconteceu, e o período após o incidente foi ainda mais angustiante. Perdi minha casa, meu emprego e amigos, pois não sabia em quem confiar. Tive que me mudar de volta para a casa dos meus pais, pois não estava em condições de cuidar de Sam. O que foi realmente reconfortante e significativo foi quando minha mãe e meu pai vieram me visitar no hospital. Lembro-me de dizer à minha mãe, com grande emoção, que vi o vovô. Mãe, ele parecia tão bem. Eu disse que morri e voltei. Mesmo agora, ao falar sobre essa experiência, sinto uma enxurrada de emoções, pois foi uma experiência tão linda e segura. No entanto, naquele momento, enquanto compartilhava o que aconteceu, eu não me sentia segura e não tinha certeza se Graham havia sido preso. Sam e eu estávamos seguras. Levou 13 meses para ele ser enviado à prisão, embora ele tenha afirmado que sua sentença era de apenas 3 anos. Ele cumpriu 18 meses, a maior parte desse tempo, em uma prisão de segurança mínima, onde nos ajustamos à nova realidade. Enquanto isso, lutávamos para encontrar apoio, embora naquela época fosse escasso. Curiosamente, percebi uma transformação significativa quando saí daquela experiência quase fatal. Voltei completamente alterada, com um profundo senso de sabedoria que jamais experimentara antes. Tornei-me extraordinariamente intuitiva, capaz de prever acontecimentos e compreender os sentimentos das pessoas. Alguns chamariam isso de ser uma empata. Com o tempo, isso se tornou meu superpoder. Então, o que decidi fazer, ou melhor, o que nós, como família, decidimos fazer, foi transformar toda a perturbação, o ódio, a amargura e a dor em algo positivo. Assim, criei um belo presente a partir daquela caixa feia, como costumava chamar, chamando-o de eventos inspiradores de recuperação. Um amigo querido me disse uma vez que a melhor forma de vingança é a felicidade. E foi nesse momento que decidi que ficaria bem novamente. Meu filho também se recuperaria. Isso me levou a desenvolver ainda mais meu dom intuitivo, o presente que me foi concedido, e a aprimorar meu conhecimento, conexão espiritual e senso de propósito. Tudo isso se fortaleceu consideravelmente ao longo do tempo.
Isso também me permitiu ajudar muitas pessoas ao longo dos anos, já que iniciei meu próprio negócio como mentora de bem-estar mental, autônoma e intuitiva. Utilizei meu dom para auxiliar aqueles que enfrentavam desafios na vida. Decidi que para superar e sobreviver a um evento tão monumental em minha história e na história de Westlands, eu me tornaria a pessoa que teria me ajudado quando eu mais precisei. Esse se tornou meu propósito ao longo dos anos, e tive muitos sonhos de deixar meu corpo e depois retornar. Às vezes, ainda consigo realizar essa espécie de saída do corpo, uma forma de meditação regular que me revigora e cura, ou me guia. Compartilhei esse presente com minha família e amigos. Uma parte bonita dessa crença absoluta que tenho, a de que existe vida após a morte, é que posso compartilhá-la com outras pessoas que enfrentam a iminência da morte. O processo de morrer, ao que tudo indica, é uma experiência bela, cercada de pessoas que te amam, incluindo aqueles que você nunca conheceu, prontos para recebê-lo em segurança. E o amor estava presente, e você vai ficar bem. Amigas, colegas de trabalho, pessoas que talvez tenham cruzado meu caminho uma vez ou duas vezes, era apenas um monte delas. Quero dizer, se você pensar na quantidade de pessoas que deve conhecer ao longo da vida, elas eram apenas fotos em preto e branco. Eu as via constantemente, chegando como o som de um trem. Algumas delas eu não reconheci de imediato, mas sabia que em algum momento as conheci. Talvez tenham sido ex-colegas de trabalho, mas eu sabia que nunca tinha ouvido suas vozes antes. Eram definitivamente parte da minha experiência. Continuava pensando nisso, lembrando daquela sensação de que a vida passa diante dos olhos. Talvez essas pessoas que eu conheci tenham piscado diante dos meus olhos, mas muitas vezes me pergunto se foi o cérebro que estava criando isso. Não entendo muito bem. Tudo o que sei é que foi minha experiência, como se uma rolha estivesse saindo de uma garrafa. Você sabe, minha experiência naquele momento era fascinante. Eu sabia que as conhecia, mas não as reconhecia de imediato. Quando expliquei que algumas delas pareciam minha mãe, ela me disse: "Ó, isso é a bisavó, isso é a tia fulana", e outras pessoas que eram parentes meus e que morreram antes de eu conhecê-las. Parecia que a única voz que ouvia era aquele sotaque antiquado de Birmingham dizendo: "Ainda não é a hora de partir. Ainda não é hora de partir, não tenho certeza." Essa era a única voz que ouvia, até meu avô, que não falava comigo. O interessante é que não precisávamos de palavras. Senti essa conexão com todos eles. Fiquei encantada ao ver como meu avô estava bem. Parecia muito mais jovem, muito bem ajustado. Eu me aproximava cada vez mais dele, ansiosa para ter aquele livro em que ele morreu aos 76 anos. Eu diria que ele tinha cerca de 50 anos naquele momento. Ninguém parecia muito velho, pelo menos não mais velho do que eu, que tinha 29 anos na época. Ninguém parecia estar fora da faixa etária. Na verdade, nunca tinha pensado nisso antes, mas eles provavelmente tinham mais ou menos a mesma idade que eu. Era algo estranho, e isso me intrigou por um bom tempo. Não estava preocupada com Sam, embora ele tenha sido uma mãe tão amorosa. Não era que eu não me importasse ou que não estivesse preocupada com ele. Toda aquela preocupação simplesmente desapareceu. Eu estava imersa nessa linda experiência amorosa e não queria me afastar dela. Não conseguia entender como funcionaria se eu estivesse me movendo em direção à luz e ela estivesse se aproximando de mim, mas sabia que deveria continuar seguindo em frente porque meu cabelo estava sendo varrido de alguma forma. Não havia sensação de temperatura. Era confortável. Não estava frio, não estava quente. Conforme me aproximava desse grupo de pessoas em forma de triângulo, a luz se tornava mais brilhante do que o sol, mas não machucava os olhos. A luz se aproximava de mim, envolvendo-me à medida que me aproximava do triângulo de pessoas. Não senti dor durante a experiência de morte, mas antes de partir, senti uma dor ardente e incrível. É assim que descrevo a sensação de ser esfaqueada e o gosto do sangue. Quando voltei e entrei na sala, vi a bagunça ensanguentada e senti dor.
Mas junto com essa angústia, eu experimentei algo mais. Eu possuía tanta serenidade dentro de mim que não temia a morte. Não desejava perecer em agonia. Essa era a minha única preocupação. Às vezes, você sabe, se eu ponderasse sobre isso, não queria morrer sofrendo. Mas o ato real de falecer, de modo algum. Meu primeiro emprego após me sentir bem o suficiente para voltar ao trabalho não teria funcionado por alguns anos. Eu estava ensinando recrutamento e treinando voluntários em um hospício. Permaneci lá por 4 anos e meio. O que era notável em muitos dos pacientes que estavam nos seus momentos finais era que eles se aproximavam de mim para conversar. Havia uma política de que, se um paciente quisesse falar contigo, certamente poderia. Passei a maior parte do meu tempo dialogando com esses pacientes incríveis. Eles me contavam coisas e faziam perguntas. Muitos deles não tinham ideia do que eu tinha passado, e frequentemente me questionavam sobre o que eu achava da morte, como era. E as pessoas estavam em estágio terminal e encaravam sua própria morte com uma franqueza surpreendente. Tivemos algumas conversas incríveis desde que viram minhas entrevistas e também leram meu livro sobre minha experiência. Recebi muitos contatos de pessoas que têm um medo profundo da morte. Lembro-me de um homem em particular que quase tinha uma fobia. Parecia que o medo estava o impedindo de realizar coisas. Conversei com ele por cerca de 20 minutos e ele disse que eu lhe proporcionara algo. Ele sentiu conforto em relação à situação. Foi uma coisa maravilhosa que pude fazer por alguém que enfrentava um medo tão profundo. Você sabe, eu sempre fui uma daquelas crianças peculiares que enxergavam, ouviam e diziam coisas que viriam a se concretizar, mas com o tempo, esse dom evoluiu. Agora, se estou trabalhando com um cliente que enfrenta um desafio na vida, tenho um conhecimento intuitivo de quando dar uma pausa, de quando fazer uma pergunta e qual pergunta fazer. Às vezes, é surpreendentemente aleatório, mas quando faço a pergunta certa, vejo a surpresa nos olhos deles. Isso realmente ajuda no meu trabalho. Não sei bem como explicar, mas tenho uma sensação de saber. Também consigo às vezes detectar o cheiro do estresse em pessoas, algo que antes eu não conseguia. Há um odor específico, uma espécie de aroma terroso e adocicado. Atualmente, muitas vezes, sinto esse cheiro cherry earth, especialmente quando alguém está sofrendo. No entanto, isso ocorre principalmente às quartas-feiras. Nesse dia à tarde, as mulheres que passaram pela experiência do câncer de mama se reuniam no hospital diurno. Havia uma mulher lá que tinha uma ligação especial com a natureza, e seus 2 filhos tinham a mesma idade que o meu. Ela costumava me convidar frequentemente para se sentar com ela. Neste momento, ela estava enfrentando um difícil período após sua sessão de quimioterapia, que ocorreu na manhã anterior, ou talvez fosse no dia anterior. Não consigo recordar exatamente. Ela estava sofrendo com enjoos intensos, e enquanto conversava com ela, percebi que eu também estava começando a me sentir enjoada. Em vez de me desculpar e afastar, como normalmente faria, decidi ficar ao seu lado, compartilhando sua dor. Foi então que percebi minha habilidade única de sintonizar as emoções e sensações das pessoas ao meu redor. Se alguém se sentisse fisicamente mal, eu também começaria a me sentir mal. Se alguém estivesse cansado, eu ficaria extremamente exausta. E se alguém estivesse estressado, eu absorveria seu estresse e sentiria em meu próprio corpo. Muitos consideram isso como algo místico ou inexplicável, mas sou uma pessoa muito prática. Ao longo dos anos, minha capacidade foi validada repetidamente, quando eu mencionava coisas que não poderia saber sobre as preocupações de alguém em casa ou eventos específicos que estavam ocorrendo em suas vidas. Algumas pessoas ainda pensam que é algo inexplicável, mas decidi abraçar essa habilidade como minha superpotência. Muitas vezes, a música é o canal através do qual recebo informações sensoriais. Por exemplo, outro dia, uma amiga perdeu um relógio muito valioso que ela havia possuído por 21 anos e agora ela tem 60. Assim que ela mencionou isso,
Instantaneamente visualizei uma imagem dela usando uma jaqueta jeans. Adivinhei que o relógio estava preso na manga da jaqueta jeans, e foi exatamente isso que aconteceu. Não foi colocado lá intencionalmente. Ele simplesmente se soltou e caiu no corredor, logo abaixo do local onde ela havia pendurado a jaqueta. Às vezes, as pessoas me contam seus desafios pessoais e eu consigo sentir o que estão passando. Se alguém diz que está sentindo um forte desconforto no estômago, eu experimento essa sensação. Se mencionam dor nas costas, eu também sinto a dor. Ao longo dos anos, tive que aprender a filtrar essas sensações, pois elas podem ser esmagadoras e desgastantes. Eu quero ser eficaz em vez de constantemente sobrecarregada. Por vezes, tenho sonhos sobre pessoas ou situações, e quando compartilho essas visões, elas confirmam que eu estava certo. Por exemplo, meu pai faleceu no ano passado e sonhei com ele inúmeras vezes. Isso tem sido incrivelmente reconfortante, especialmente porque ele sofria de demência vascular e estava em um lar de cuidados por 4 anos e meio. Eu passei por 2 fases de luto, mas os sonhos me aproximaram mais do meu pai do que nunca. Ouvir suas palavras de conforto e ser chamada pelo meu apelido é extremamente reconfortante. Perdi minha melhor amiga 2 semanas após completar 40 anos de idade, vítima de câncer. Ela tinha 3 filhos e, antes de partir, organizei uma campanha de arrecadação de fundos para ajudá-la a cuidar das crianças e resolver algumas questões. Conseguimos arrecadar 1.000 libras, uma quantia significativa naquela época. Brincando, perguntei que sinal ela me daria do além, e ela riu e disse que seria uma cebola em conserva, pois as cebolas sempre estavam bem para ela. Tragicamente, ela faleceu em um sábado, durante o almoço, e eu senti seu espírito partir momentos antes. Fiquei extremamente cansada de repente, e meu marido me aconselhou a descansar. Deitei-me na minha cama, e então decidi deitar por um breve momento. Alguns minutos depois, senti um arrepio, mas sabia que passaria, então não me surpreendi. Sabe como é quando você ouve falar de uma mesa, certo? Isso geralmente desperta alguma ação. Assim, naquele momento, decidi fazer compras de mantimentos. Pode parecer uma coisa boba, mas fui sozinha, empurrando o carrinho e colocando coisas como areia para gatos nele, embora não tivéssemos um gato. Até coloquei uma carga de lixo no carrinho. Quando cheguei a uma seção e esbarrei meu carrinho em um display, parei imediatamente. Foi quando ouvi a voz dela, clara como o dia, enquanto estava em frente a um monte de cebolas em conserva. Comecei a rir e depois chorei. Tive que deixar minha amiga, Charlie. Cerca de 1 ano depois disso, nossa família estava viajando do Reino Unido para a Espanha, passando pela França. Todas as janelas estavam fechadas devido ao ar-condicionado, mas todos nós podíamos sentir o cheiro de cebolas em conserva. Eu disse, meu Deus, ela está conosco. Foi uma história engraçada. No ano passado, perdi meu amigo também, o que foi um verdadeiro choque. 3 mortes no mesmo ano foram um verdadeiro golpe. Na manhã em que ela faleceu, recebi a ligação. Literalmente a ouvi dizer, não sei onde estou. Ela sempre me chamava de Ali, embora poucas pessoas o fizessem. Eu disse a ela que tinha passado, que ela podia ir para casa. Eu sabia que ela havia chegado em casa. Por exemplo, a única vez que não demorou muito após a morte do meu pai, me fizeram uma pergunta. Eu estava apenas escrevendo, não estava pensando no que estava escrevendo. Era como se fosse uma escrita canalizada, entende? Às vezes tenho pensamentos assim. Meu negócio foi afetado pelo bloqueio porque as pessoas tinham que pagar para trabalhar comigo. Decidi conseguir um emprego de meio período 2 vezes por semana para ter uma fonte de renda constante. Estava começando a construir o negócio novamente. Lembrei do que meu pai costumava dizer: não é o que você sabe, é quem você conhece. Então, entrei em contato com pessoas que conheço e confio, dizendo que estava fazendo isso, mas não quis anunciar porque não queria perder mais negócios. Algumas delas me deram algumas oportunidades. Me inscrevi para esta semana
e será interessante. Continuo lembrando que não é o que você sabe, é quem você conhece, e é isso que baseio minha busca por recrutamento. No dia em que meu pai morreu, meu filho mais velho estava morando conosco porque havia perdido o emprego e estava passando por um momento difícil. Ele fez um trabalho fantástico naquele dia. Meu marido e eu decidimos sair para comer em um restaurante chamado Nogueiras, uma churrascaria americana. Costumávamos chamar meu pai de Rei do Churrasco. Quando estávamos lá, comentamos o quão maravilhosa era a sociedade em que vivíamos, e então notei que estava sentada diretamente sob um letreiro que dizia Churrasco King. Foi como se estivéssemos recebendo um sinal. No Reino Unido, temos doulas da morte, pessoas que ensinam sobre a morte e oferecem aconselhamento para aqueles que enfrentam doenças terminais ou sabem que a morte está próxima. É importante alcançar pessoas como eu, que passaram por essa experiência, e obter o tipo certo de ajuda para que possam enfrentar o processo com dignidade e apoiar seus entes queridos. É um lembrete de que a vida é preciosa e devemos aproveitar cada momento enquanto estamos aqui. Pedir desculpas e expressar gratidão às pessoas que cruzaram meu caminho ao longo da vida é uma prática que considero fundamental. Reconheço a importância de reconhecer as contribuições e apoio que recebi, pois são essenciais para o meu crescimento e desenvolvimento pessoal. A jornada da vida é uma experiência compartilhada e sou grata por cada pessoa que cruzou meu caminho. Olá, meu nome é Camila, eu tenho 32 anos e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, antes de eu contar sobre a história da EQM, eu preciso voltar um pouquinho antes. Na gestação, a minha mãe sabia que eu ia nascer com algum problema cardíaco, mas ela não sabia qual. Então, com 15 dias de vida, eu fui para uma outra cidade no Paraná para que os médicos pudessem me diagnosticar, e eles me diagnosticaram com uma doença gravíssima no coração, incompatível com a vida. Com 2 meses de idade, eu fiz a minha primeira cirurgia cardíaca. Com 2 anos de idade, eu fiz 2 cirurgias cardíacas, porque a primeira não deu certo. E a segunda, então eu tive que ser reaberta e fazer mais uma cirurgia em menos de 48 horas. Eu fiquei 1 mês em coma dessa vez. E com 11 anos de idade, eu fiz a minha 4ª cirurgia cardíaca. E foi aí que eu comecei a lembrar, que eu começava a entender e começava a lembrar das coisas que aconteceram comigo no hospital. E eu nunca tive medo de estar no hospital, eu nunca tive medo de entrar num centro cirúrgico, porque eu também já tinha feito diversos cateterismos, eu já fiz mais de 30 cateterismos na minha vida, e eu nunca tive medo, eu nunca tive receio, eu sempre me senti em casa dentro de um hospital. Só que na minha cirurgia de 14 anos, eu não queria fazer a cirurgia. Eu tava com muito medo que nem eu mesma sei explicar. Eu me lembro que eu tava com a minha mãe de um lado e a psicóloga do outro, no pré-operatório. Os médicos me deram um remédio via oral para eu dormir. Eu não dormia porque eu não queria dormir, porque eu tinha certeza que no momento em que eu fechasse os olhos e que eu abrisse novamente, nada seria como antes. Então eles tiveram que me dar um remédio na veia para que eu ficasse mais calma e para que eu dormisse. A cirurgia levou de 9 a 10 horas. Foi uma cirurgia muito complicada. Os médicos quiseram fazer correção total, mas não foi possível. Porque na mesa de cirurgia eu tive uma parada cardíaca de 2 horas. Ou seja, quando os médicos terminaram o que eles tinham que fazer na cirurgia, eles me tiraram da extracorpórea e fizeram com que meu coração batesse de novo. Só que o meu coração não bateu de novo. Ele ficou parado e eles não conseguiram me reanimar por 2 horas. Eu tive derrame pleural, eu tive um AVC isquêmico e na noite eles conseguiram me estabilizar depois de 2 horas. O meu coração voltou a bater e na noite após a cirurgia eu tive uma hemorragia generalizada.
Onde entra a EQM nisso? Bom, quando eu estava na parada cardíaca, eu acredito que tenha sido nessa hora, eu tive um sonho, mas era assim, era uma energia muito, muito forte, em que eu estava em um lugar que era tudo branco, absolutamente tudo branco. E era como se fosse um hospital. E eu estava me vendo, eu em terceira pessoa, estava me vendo deitada no leito de UTI, de hospital, sei lá o que que era, com a coberta até no pescoço, só com a cabeça de fora, muito pálida, e no pé do meu leito estava minha avó, recém-falecida, acho que não tinha nenhum ano que ela tinha falecido, e uma tia minha que tinha falecido há uns 2, 3 anos na época. E aí a minha avó, ela era enfermeira, e ela estava vestida de enfermeira nessa ocasião, né, nesse sonho, ou enfim, nessa EQM que eu tive. E ela falou para minha tia que o meu corpo estava sendo curado. Foi só a única coisa que ela falou, mas sempre de cabeça baixa, nunca me olhando nos olhos, sempre as duas olhando para o chão de cabeça baixa. Eu ouvia muito no fundo outras enfermeiras, enfim, barulho de hospital, e eu senti uma paz muito grande, muito, muito grande. E o curioso disso tudo é que quando eu acordei da minha cirurgia, né, eu tava cega, eu tava totalmente cega, eu fiquei 10 dias cega. Então me explica como que eu posso ter visto uma imagem dessa se eu estava cega e aquela pessoa era minha avó que tinha recém-falecido. Então eu tenho certeza que eu tive uma experiência de EQM, tenho certeza que eu evolui muito, muito, muito depois dessa experiência. A minha avó se referia ao meu corpo espiritual e não ao meu corpo carnal, e disso eu tenho outra coisa que eu tenho certeza absoluta. Depois da minha EQM eu fiquei muito mais sensitiva. Eu não gosto, eu me sinto muito mal em velório, eu não posso frequentar velórios, enterros, eu me sinto muito mal porque eu sinto a energia do ambiente. Alguns anos depois, o avô do meu marido faleceu e nós estávamos no velório e tinha recém-chegado um corpo de um rapaz que infelizmente tinha se enforcado, ele se suicidou e eu estava de frente para o carro. E no momento em que abriram o carro para tirar o caixão, eu senti como se algo tivesse batido no meu peito. Uma energia muito, muito negativa, muito negativa. Algo que até então, antes da minha EQM, eu não sentia. Eu ia em velórios, a minha avó, no velório da minha avó, eu não senti absolutamente nada de energia, enfim, não me senti mal nessa questão. Em 2016, eu enfrentei uma depressão muito forte, porque pelo preconceito com a minha cardiopatia, ninguém queria me dar emprego. Eu tentei me aposentar por invalidez, e também ouvi os maiores absurdos no INSS desse nosso país. E eu lembro que eu tava no meu quarto um dia, eu me ajoelhei e chorei muito, muito, muito. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo e por que aquilo estava acontecendo. Eu lembro que eu ajoelhei e eu falei para Deus me dar uma luz e me explicar por que aquilo tudo estava acontecendo comigo, se eu já tinha sofrido tanto na minha vida. Eu me lembro que eu deitei na minha cama e eu chorei até dormir. E eu tive um sonho com um primo meu que faleceu em 2008. Era um primo muito ligado a mim, a gente tinha uma relação de irmãos. Eu tava deitada, dormindo, e aí no sonho, eu acordei e olhei pra porta. Na porta tava meu primo, também olhando pro chão, nunca olhando nos meus olhos. E ele falou para que eu tivesse paciência, porque ele estava cuidando de tudo e que no final ia dar tudo certo. E de novo eu senti uma paz tão grande. Eu senti que realmente estava tudo sob controle e que no final realmente ia dar tudo certo. Eu me lembro que no sonho, eu falei o nome dele e levantei para ir dar um abraço nele. No que eu levantei para dar um abraço nele, ele desapareceu. Eu lembro que eu acordei exatamente na mesma posição que eu estava no sonho, com a mesma roupa que eu estava
dormindo, eu estava no sonho e eu lembro que eu olhei para a porta e é como se ele estivesse me observando. E foi, então assim, foi uma experiência maravilhosa. Realmente, alguns meses depois, eu consegui meu emprego, ao qual eu tô até hoje lá nesse emprego. É um emprego maravilhoso, me tratam super bem. Não sofro preconceito nenhum. Eu sou muito grata, eu tenho certeza absoluta que essa minha EQM lá, quando a minha avó falou que o meu corpo estava se curando, ela não se referia ao meu corpo carnal, ela se referia ao meu corpo espiritual, ela se referia à minha alma. Foi uma energia muito forte para ter sido só um sonho, porque as pessoas me perguntam, Camila, como que você sabe que não era um sonho? Eu tenho certeza que não era, porque era uma energia muito forte, uma paz gigantesca, como se eu realmente estivesse sendo curada de alguma forma. Então é isso, essa foi a minha experiência que eu queria passar para vocês. Agradeço muito ao pessoal aqui do canal que me dá essa oportunidade de contar um pouco a minha experiência. Eu evolui muito como pessoa. Hoje em dia eu tenho um projeto chamado Mulher Cardiopata, onde eu ajudo mães e pais e também adultos cardiopatas a enfrentarem, a entenderem que nós nascemos desse jeito porque nós temos uma missão. Tem que descobrir qual é a nossa missão e a gente tem que levar isso para a nossa vida, porque vamos ser pessoas espiritualmente muito melhores. Eu tenho um canal aqui no YouTube também, Mulher e Cardiopata, onde eu falo um pouquinho sobre a minha vivência, falo um pouquinho sobre o meu dia a dia, né? Porque minha mãe foi aconselhada a me abortar lá na gestação e hoje eu tô aqui com 32 anos passando a minha experiência para vocês e para todas as pessoas que gostam de me ouvir. Então é isso, muito obrigada.